Os Braços Abertos de Nova York e o Banco Mundial, por Paula Schmidt. Em Nova York, um hotel comprado com dinheiro do pagador de impostos paquistanês em 2000 foi salvo da falência pelo pagador de impostos nova-iorquino em 2023. Não é interessante essa ciranda financeira? Não é fascinante o labirinto sinuoso que conduz nosso dinheiro aos destinos mais inesperados? Perceba só como a coisa funciona. Na pandemia, o hotel teve suas atividades suspensas e acumulou dívidas enormes. Mas, agora, graças à chegada em massa de imigrantes ilegais, o governo da cidade de Nova York alugou o hotel inteiro por 3 anos. E o melhor, que para uma maioria é sempre o pior, é que o acordo permitiu ao hotel demitir os quase 500 funcionários que ainda mantinham seu emprego. Pegou a visão? Este caso foi divulgado em 2023, mas ficou mais conhecido recentemente quando Elon Musk postou uma única palavra sobre o assunto: loucura, crazy. A postagem original é de Vivek Ramaswamy, que foi candidato ao Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, usava uma gíria que descrevia a situação de forma similar: doideira ou nuts. Realmente, é difícil classificar a notícia de outro jeito. Segundo o artigo citado na postagem, publicado pela Geo News, parte da rede de TV paquistanesa Geo TV, o ministro da Aviação do Paquistão, Khawaja Saad Rafiq, anunciou em coletiva de imprensa que um contrato de 220 milhões de dólares tinha sido assinado com o governo da cidade de Nova York para operar o renomado Roosevelt Hotel por 3 anos. O hotel, de propriedade da empresa estatal paquistanesa de aviação PIA, Pakistan International Airlines, foi fechado ao grande público para ser usado unicamente por imigrantes que entraram nos Estados Unidos ilegalmente. Considerando-se que o hotel tem 1.025 quartos, o valor da diária paga pelos norte-americanos é de US$ 196. Essa história é importante porque ela é mais uma de inúmeras evidências da inversão de valores que tomou conta dos Estados Unidos e do mundo, e não só no que diz respeito à imigração ilegal. Lembre-se, leitor, enquanto imigrantes ilegais são colocados em quartos de hotéis cuja diária às vezes passa de US$ 300, mesmo com o governo reservando o espaço inteiro, como mostra essa reportagem sobre o Hotel W, fechado em Nova York também para a acomodação de imigrantes ilegais, veteranos de guerra nos Estados Unidos estão há décadas largados à própria sorte. Sem ajuda do governo, sem respeito e sem nem mesmo tratamento médico adequado, os veteranos de guerra nos Estados Unidos sofrem de uma pandemia bastante particular: o suicídio em massa. O fenômeno é alastrado o suficiente para ter seu próprio verbete na Wikipédia. Abre aspas. O suicídio de veteranos nas Forças Armadas dos Estados Unidos é um fenômeno corrente relacionado à alta taxa de suicídio de veteranos militares em comparação com o público geral. Fecha aspas. Segundo estudo do próprio Exército, cobrindo dados de 1999 a 2010, um total de 22 veteranos norte-americanos se matam por dia, o equivalente a um suicídio de militar a cada 65 minutos. Mas esse caso do hotel paquistanês escancara outras anomalias normalizadas à força. Para ajudar a ordenar as ideias, aqui vai o resumo.
O governo do Paquistão comprou um dos hotéis mais conhecidos de Nova York. O hotel, por sua vez, ficou fechado durante a pandemia, fazendo com que o investimento se transformasse num peso morto. O governo de Nova York então alugou o hotel inteiro e vai sustentá-lo por 3 anos com dinheiro público. O hotel servirá para acomodar pessoas que, estando ilegalmente no país, irão competir por emprego com as mesmas pessoas que financiam sua hospedagem. Essa competição, por sua vez, é intrinsecamente injusta, porque imigrantes ilegais ou à espera de documentação não têm poder de negociação salarial e tendem a aceitar um pagamento menor do que exigido por lei ou por cidadãos legais suficientemente educados sobre seus direitos. E, agora, entre os desempregados que irão competir por uma vaga de emprego com imigrantes servindo de mão de obra barata estarão os próprios funcionários do hotel. Segundo a GeoNews, o ministro disse em seu coletivo de imprensa que 479 funcionários ainda estavam desempregados no Roosevelt, abre aspas, o que é um número grande e era difícil para o hotel demiti-los por causa das leis trabalhistas norte-americanas, fecha aspas. Graças ao acordo com a cidade de Nova York, a demissão em massa foi possível. Mas agora vem um outro detalhe que ajuda a entender a engenharia de interesses escusos que transforma o cidadão em um financiador sem voz de propósitos que nunca lhe beneficiam. A ajuda compulsória do pagador de impostos norte-americano ao Paquistão está associada a um pacote de resgate do FMI. E nesse pacote, o Paquistão entra com uma contrapartida, a privatização dos aeroportos de Lahore, Karachi e Islamabad, uma exigência do FMI. Correção importante. O governo diz que aquilo não é privatização, é só uma terceirização de serviços. Como conta a GeoNews, abre aspas, o ministro disse que os 3 aeroportos internacionais estão sendo terceirizados e deixou bem claro que terceirização não significa privatização, fecha aspas. A GeoNews também diz que esse contrato é temporário, ele só não conta qual a extensão desse tempo. Mas o jornal Indian Express, citando o Dawn, o maior jornal de língua inglesa do Paquistão, a exploração dos 3 aeroportos vai durar 25 anos, com uma ressalva. O Banco Mundial avisou que ele próprio vai escolher a empresa que vai administrar os aeroportos. Abre aspas. Uma empresa confiável, a International Finance Corporation do Banco Mundial, foi incumbida da tarefa de terceirizar os aeroportos, já que nenhuma empresa do Paquistão tinha experiência na área, fecha aspas, explica a GeoNews. Por falar em terceirização, você já usou o Aeroporto Internacional de Guarulhos? Para o caso de você não ter notado, quem tem restrição a glúten pode comprar pão de queijo. Mas, dependendo da ala do aeroporto, não importa onde você for, em que loja comprar, todos os pães de queijo são fornecidos pela mesma empresa, com os mesmos ingredientes e o mesmo preço que só um monopólio consegue cobrar: R$ 14 a unidade. Lula prometeu que os aeroportos iriam estar cheios de pobres, e ele tinha razão. O porteiro do meu vizinho um dia me contou que foi ao aeroporto e precisou tomar uma água. Ele comprou uma garrafinha, abriu, deu um gole e na hora de pagar ele descobriu que aqueles 500 ml custavam R$ 12. Ele me contou que chorou. Essa reação pode parecer absurda, a não ser que aquela água custe uma parte substancial do seu salário. Não espere que os artistas pagos pela Globo atendam esse sofrimento. Eles também são sustentados com o dinheiro do pobre, e o porteiro que mal tinha como pagar sua água é quem financia a cobertura
no Leblon dos apoiadores da esquerda. E por falar em água, já notaram que quase todo o aeroporto a única água disponível é da Coca-Cola? Cá estou eu digitando numa franquia da Havana e a moça que me informou que não pode me oferecer uma água de uma empresa nacional, porque a franquia é obrigada a comprar e vender uma única marca de água. Você não terá nada e será feliz. Esse é o lema da Agenda 2030, uma atrocidade tirânica parida da relação incestuosa entre Nações Unidas e os bilionários do Fórum Econômico Mundial. Como bem notou uma seguidora no X, ex-Twitter, só a primeira parte dessa promessa pode ser garantida. Mas os donos do mundo não precisam se preocupar com a insatisfação generalizada. Direitos foram transformados em privilégio, com a ajuda imprescindível das minorias, ou, para ser mais justa, com a ajuda de integrantes ungidos dessas minorias, os mais iguais. O poder da Agenda 2030 e das organizações criminosas que transformaram desejos privados em lei universal chegou até as Cortes Supremas. Este é o caso do STF. Aqui está o link do site oficial do STF divulgando a agenda. Feche as pernas, STF. Sua obscenidade está aparecendo. Voltando ao caso do hotel para imigrantes, o New York Times publicou um artigo na época cujo resumo na linha fina é quase poético. Abre aspas. O Hotel Roosevelt virou um símbolo das aspirações declinantes e das demandas crescentes da cidade para responder com braços abertos o influxo de milhares de imigrantes a cada mês. Fecha aspas. Quanta generosidade de espírito, não é mesmo? A generosidade, contudo, não consegue explicar o tratamento especial dedicado a imigrantes ilegais. Muitos jornalistas ignoram o que eu vou contar. Perdão pelo pleonasmo, mas, enquanto turistas chegando aos Estados Unidos durante a pandemia eram obrigados a se sujeitar à injeção de Covid, imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos pelos buracos da fronteira estavam isentos dessa obrigatoriedade. Essa diferença de tratamento absurda e inexplicável sob qualquer critério científico, lógico ou moral foi abortada por um único jornalista durante uma coletiva da assessoria de imprensa da Casa Branca em 2021. Abre aspas. Vacinas são obrigatórias para pessoas em empresas com mais de 100 funcionários, mas essa exigência não é feita para imigrantes na fronteira. Por quê? Perguntou o jornalista da Fox News. É isso mesmo. Jen Psaki, ex-porta-voz da Casa Branca, respondeu, encerrando o assunto. O link para este artigo encontra-se na descrição do vídeo.